Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão, que diz o seguinte. Em uma aula experimental de Química, um estudante mergulhou um chumaço de palha de aço em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Então, nós temos aqui a palha de aço em sulfato de cobre. E, em seguida, agitou o chumaço na solução com auxílio de um bastão de vidro. Com o procedimento executado, a solução aquosa de sulfato de cobre, antes que era azul, ficou incolor. Bom, ao fim do experimento, o estudante fez as seguintes afirmativas. Aí ele tem 4 afirmações aqui. Estão corretas as afirmativas e já vamos analisar elas. Primeiro, o que a gente tinha na solução? A gente tinha o sulfato de cobre, que é o CuSO4, e o ferro, né? O ferro, ele é a palha de aço que a gente tem ali, ela é formada, né, feita de ferro. E aí a gente vai ter uma reação que a gente chama de simples troca, onde o ferro vai trocar de lugar com o sulfato de cobre, com o cobre do sulfato de cobre, para a gente ter a formação aqui de uma substância simples nova, que é o cobre, mais o FeSO4, que é o sulfato de ferro. Bom, aqui a gente tinha uma coloração azul, porque a gente tinha esse cobre na solução aquosa, e esse cobre aqui, ele era um cobre com carga mais 2. Esse é o NOx dele. Já o cobre que foi formado aqui do lado dos produtos é um cobre sólido, é uma substância simples, o cobre metálico que tem carga 0. Ele, como cobre sólido, ele é incolor. Agora, o cobre mais 2, ele é de uma coloração azul. Então, aqui nós temos o sulfato de cobre, que podia estar se dissociando e formando Cu mais 2 e SO4 menos 2, o grupo sulfato, em solução aquosa. Lembrando aqui que o NOx do enxofre é mais 6, o oxigênio é menos 2, totalizando vai dar 0 aí a soma desses NOx. Vai dar 0, né, porque a gente tem 4 oxigênios, menos 2 vezes 4 é menos 8, com mais 6 e mais 2 vai dar 0, que é a carga total que a gente tem para o sulfato de cobre, tá? Aqui, então, foi uma reação de simples troca que fez com que esse cobre que a gente tinha aqui, que tinha coloração azul, né, esse cobre que tem solução que é azul, passasse a ter uma cor transparente quando ele ficou com um NOx igual a 0, o cobre no estado sólido. Observe que aqui o NOx do cobre saiu de 0 para, na verdade, saiu de mais 2 para 0. Então, o NOx diminuiu, então dizemos que o cobre reduziu nessa reação. Vamos às afirmações agora. A solução, ela perde a coloração azul porque o cobre é oxidado. A gente observou agora que ele foi reduzido. Há uma fórmula que muda a sua cor. Então, é falso, ele é reduzido. 2. A solução fica incolor, porque uma substância presente na palha muda a sua cor. Falso, quem muda a cor é o cobre que estava na solução aquosa. É a solução de sulfato de cobre. 3. A solução ela fica incolor, porque o íon cobre, que é o cobre 2+, ele é transformado no processo em cobre metálico. O cobre 2+, que é o cobre aquoso, ele se transforma em cobre sólido, que vai ter NOx ali, carga igual a 0. Verdadeira essa afirmação. A terceira está correta. 4. No processo ocorrido, o ferro constituinte da palha de aço atuará como agente redutor. Verdadeiro também, porque o agente redutor é quem oxida. E aqui eu tenho o ferro saindo de NOx 0 para o NOx mais 2. Como ele está tendo aqui uma oxidação, quem oxida é o agente redutor. Então, a gente pode dizer aqui que o ferro é o agente redutor da nossa reação. O agente redutor é aquela substância que faz com que a outra substância reduza.
Então, para isso, ela tem que oxidar. E isso acontece porque o NOx dele sai de 0 para -2. Aqui eu vou colocar o NOx dos outros elementos químicos, tá? E basicamente é isso. Bem tranquila essa questão. 3 e 4 verdadeiras, letra C, o gabarito deste exercício. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E eu espero encontrar vocês na resolução das próximas questões aqui no canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau! Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão, que diz o seguinte: as reações características de hidrocarbonetos insaturados são as reações de adição. Sabe-se que um tipo de reação que envolve o haleto de hidrogênio como reagente, quando ocorre uma reação de adição do HBr ao 3-metil-but-1-eno na presença de peróxidos, o produto principal esperado é: primeira coisa que você tem que fazer aqui é montar esse composto, né, esse 3-metil-but-1-eno. But quer dizer que temos 4 átomos de carbono na estrutura. 1-en quer dizer que do carbono 1 você tem uma dupla ligação entre o 1 e o 2. 3-metil é porque no carbono de número 3 você vai ter um CH3. De resto, é só você completar a estrutura colocando átomos de hidrogênios, para que todos os átomos de carbono estejam fazendo aí suas 4 ligações químicas, tá? Então, tem um hidrogênio aqui, aqui nós vamos ter mais 3 hidrogênios e beleza. Temos também o HBr. Só que esse HBr que está aqui, ele vai ser adicionado na dupla ligação, porque é assim que ocorre uma reação, né, de adição. Só que nós temos a presença de peróxido, por exemplo, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Quando você tem um HBr junto com peróxido, o hidrogênio ele vai para o composto menos hidrogenado, ó. Ele vai vir aqui, para este carbono, enquanto o bromo vai para o composto mais hidrogenado. Você pode estar pensando, pô, mas eu já ouvi falar que o hidrogênio tem que ir para o mais hidrogenado. Por que aqui é o contrário? Porque na presença de peróxido, o mecanismo ele segue uma regra que é anti-Markovnikov. A regra que diz que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado é com Markovnikov, que seria se não tivesse peróxido, ou se fosse qualquer outro haleto de hidrogênio, né? O hidreto aí, um hidrogênio junto com halogênio, qualquer que não fosse HBr. Se é HBr, e se a gente está na presença de peróxido, aí o hidrogênio vai para o menos hidrogenado e o bromo para o mais hidrogenado. Daí em diante é bem tranquilo, é só você montar o composto que foi formado. Então eu vou colocar aqui, ó, acabou a dupla ligação, você vai colocar o CH3 que já estava lá, aqui tem um CH3 que já estava aqui, hidrogênio, normal isso aqui, ó. Aqui que vem a mudança, porque eu vou colocar o hidrogênio ligado aqui nesse carbono, um bromo ligado aqui no carbono mais hidrogenado e pronto. Montamos aí o nosso composto final. Lembrando que esse Br e esse H vieram da reação de adição. Qual é o nome desse composto? No carbono de número 1, que vai ser esse carbono aqui, nós temos o bromo. E no carbono de número 3, nós temos um metil. O nome da cadeia principal com 4 carbonos e só ligações simples é butano. Então é 1 bromo, 3 metil, butano, o nome dessa estrutura. E nós temos aqui a alternativa correta para essa questão como sendo a letra D de dado, 1 bromo, 3 metilbutano. Basicamente é isso. Essa aqui foi uma questão sobre reações orgânicas que fala de um mecanismo que é anti-Markovnikov. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão e a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui
a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão, que diz o seguinte: problemas de audição eles têm sido observados em pacientes submetidos à quimioterapia devido à ototoxicidade, ou seja, danos no sistema coclear resultante da exposição a substâncias químicas. Existem várias substâncias ototóxicas utilizadas no tratamento de diversos tipos de câncer, por exemplo, a cisplatina. Temos aqui a sua fórmula molecular. A obtenção da cisplatina ela pode ser feita a partir de uma reação química cuja equação não balanceada está representada a seguir. Aí temos aqui essa equação não balanceada. Considerando que 100 gramas do composto NH4,2-PtCl4, né, esse composto aqui, eles foram colocados para reagir com 1 mol de NH3, quanto em gramas de cisplatina pode ser produzida aproximadamente. Então a gente tem esse composto reagindo com NH3, o exercício ele deu para a gente uma massa desse composto e deu para a gente um número de mols de NH3, e ele vai querer saber qual que é a massa produzida, né? A massa é quantos gramas, isso mesmo, a massa de cisplatina produzida. Ou seja, possivelmente aqui a gente vai ter um cálculo de reagente limitante e excesso. Vamos pegar o reagente limitante, um desses dois aqui, para comparar com o produto e acaba o exercício por aí. É um exercício de cálculo estequiométrico mesmo, bem comum, tá? Aqui o que a gente vai precisar, vou passar essa equação química aqui para baixo, para a gente poder fazer o balanceamento químico dela. Bom, vamos aqui ao balanceamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os dois lados da equação e observar quem que a gente tem igual do lado dos reagentes e do lado dos produtos, né? E quem que tem de diferente. E aí a gente vai balancear esses que estão diferentes. Temos aí nitrogênio, hidrogênio, platina e temos cloro, todos do lado dos reagentes. E também do lado dos produtos, nitrogênio, hidrogênio, platina e cloro. Quantos nitrogênios temos nos reagentes? Aqui nós temos 1, vezes esse 2 que está aqui fora do parênteses, teríamos 2, mais 1 que está aqui, temos 3. Do lado dos produtos eu tenho 1, mais 1 vezes 2, também tenho 3. Hidrogênios, eu tenho 2 vezes 4, temos 8, mais 3 aqui, ó, vai dar 11. Então, do lado dos produtos, temos 4 hidrogênios aqui, mais 2 vezes 3 são 6. 6 mais 4, temos 10. Bom, platina primeiro, temos uma platina aqui e uma platina aqui, então eles são iguais. Cloro, nós temos 4 do lado dos reagentes e do lado dos produtos nós temos 1 mais 2, temos 3 cloros. Beleza. Para balancear a equação, a gente pode utilizar o método do macho, balanceando primeiro metal, depois um ametal, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio, depois carbono, hidrogênio e oxigênio nesta ordem, tá? Metal, nós temos a platina para balancear. No caso, temos uma platina de um lado e uma do outro, então está balanceada. Vamos para o ametal, temos o cloro ou nitrogênio. Vou começar aqui com o cloro, tenho 4 desse lado. Do outro lado, para ter 4, como aqui eu já tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu vou colocar um 2 aqui. Balanceei o cloro. Porque eu vou ter 2 vezes 1, vou ter 2 cloros agora do lado dos reagentes, mais aqueles 2, do lado dos produtos, mais aqueles 2 que já estavam lá, a gente tem 4. Ficaram iguais, então estão balanceados. Mas eu acabei mexendo com a quantidade de nitrogênios. 2 vezes 1 são 2, mais 2 que tem aqui, eu vou ter 4 nitrogênios. E com hidrogênios também, 2 vezes 4 são 8, mais o 2 vezes 3, que eram 6, né? A gente vai ter 14. 14 hidrogênios. O que mais a gente tem? Platina. Platina ainda continua 1 aqui, normal. Vamos para o outro lado. Balancear agora o outro metal que a gente tem, que é o nitrogênio. Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 1 são 2 nitrogênios, mais 2 ali vão ser 4. Então, a gente balanceou o nitrogênio. Esse 2 multiplica por 3, então são 6 hidrogênios.
mais 2 vezes 4 era um 8 aqui, né? 8 com 6 dão 14, então hidrogênio está balanceado também. E a platina eu acabei não mexendo, aqui tinha um e do outro lado também tem um, tá todo mundo balanceado. Isso aqui é só um rascunho que eu fiz aqui, tá? Você não precisa colocar esse rascunho aqui quando você vai fazer o balanceamento. O importante é que você coloque aqui, ó, do primeiro composto para 2 de amônia, formando 2 de cloreto de amônio e 1 aqui da cisplatina, que são os números de mols que a gente tem, e a gente vai precisar desses valores para poder fazer o cálculo estequiométrico. Bom, vou apagar aqui rapidamente esse rascunho que a gente fez e fazer uma análise que é importante com relação a quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante para poder terminar esse cálculo. Com relação a reagente excesso e limitante, o exercício ele deu para a gente a massa desse composto e o número de mols de NH3. Como ele deu a massa do NH4 2PtCl4, a gente vai precisar tirar a massa molar desse composto. Isso aqui você vai precisar de alguns dados da tabela periódica para fazer esse cálculo, tá? O nitrogênio tem massa 14 na tabela, a massa do hidrogênio é igual a 1, a massa da platina e a massa do cloro, ó, a do cloro é 35,5 e a da platina é 195. Isso aqui você consulta numa tabela periódica, tá? O exercício não deu, mas tinha tabela nessa prova para consultar. Hidrogênios, eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8. Nitrogênio, 2 vezes 1, 2 vezes 1 eu tenho 2. Platina eu só tenho 1 aqui, né? E cloro eu tenho 4. Então a gente vai fazer aqui essas multiplicações. 14 vezes 2 é 28, 1 vezes 8 é 8, 195 vezes 1 é 195, e nós temos aqui 35,5, se a gente multiplicasse por 2, isso aqui daria 71. Então, vezes 4, 142. Aqui é só a gente somar esses valores. 142 mais 195 mais 8 mais 28. O resultado da soma da massa de todos esses elementos seria a nossa massa molar, que é igual a 373 gramas por mol. Ou seja, a gente tem 373 gramas desse primeiro composto para cada um mol dele. Como a gente só tem um mol nessa questão, então eu vou falar que eu tenho 373 gramas dele. E esse 373 gramas dele reage com 2 mol de NH3. Só que o exercício fala que a gente tem 1 mol de NH3. E fala também que a gente tem 100 gramas de quem? Desse composto aqui. Ó, 100 gramas do composto e 1 mol de NH3. Eu vou usar só um deles. Eu vou colocar aqui, se eu tiver 100 gramas desse composto, qual o número de mol de NH3 que eu vou precisar para fazer essa reação? Aí, regrinha de 3, 373 vezes x, 100 vezes 2 vai dar 200, vou passar o 373 dividindo, x é igual a 200 dividido por 373. Fazendo essa divisão, 200 dividido por 373, você vai chegar no valor de 0,53, que vai ser a massa não, vai ser o número de mols, né, que a gente tem de NH3. Só que, olha só como você tem que interpretar a questão. Se eu tivesse 373 gramas desse composto aqui, eu precisaria de 2 mols de amônia. Mas o exercício disse que eu tenho 100 gramas dele. Então, quanto de amônia eu preciso para reagir com os 100 gramas que eu tenho desse primeiro composto? Essa massa que está aqui, ó, é a massa de amônia que eu preciso para reagir com todos os 100 gramas desse primeiro composto que está aqui. Mas o que eu tenho de amônia é essa quantidade? Não. A quantidade de amônia que eu tenho é essa daqui, ó, 1 mol de NH3. Se eu tenho, ó, observe, se eu tenho 1 mol, só que eu preciso para reagir 0,53 mol, isso significa que se eu reagisse, né, ó, então isso aqui é o que reage
é o 0,53. Se eu pegar 1 menos 0,53, vai dar 0,47. O que é isso? É o número de mol de NH3 que vai sobrar, ou seja, que está em excesso na reação. Logo, a gente percebe aqui que a amônia é o reagente em excesso e o reagente limitante é esse composto que a gente tem aqui inicialmente. Esse é o nosso reagente limitante, a amônia é o reagente em excesso. E qual que é a importância de saber disso? Que é o reagente limitante que a gente pode comparar com o produto para fazer a estequiometria. Eu não posso usar o reagente em excesso, tá bom? Então, vou copiar essa equação química ali embaixo, novamente, ó. Vou printar, copiar ela aqui. Só colocar aqui os nossos coeficientes certinhos. Aqui era 1 para 2 para 2 para 1. E agora a gente vai fazer o seguinte cálculo. Uma massa de 373 gramas de... Eu não vou copiar o nome desse composto não, está muito grande. Desse primeiro composto aí, nós vamos formar qual massa de PTNH3Cl2? Por que você vai usar massa de novo, professor? Porque o exercício me deu a massa desse composto, por isso eu estou usando massa dele, tá? Só que ele me pede a massa da cisplatina, então você precisa calcular dela aqui também. Aí vou abrir um espacinho aqui em cima e a gente faz o mesmo cálculo que a gente tinha feito lá em cima, tá? Então vai ser assim, ó. Aqui eu tenho a platina aparecendo, a massa dela é 195. O nitrogênio, vou colocar um 2 aqui para dizer que ele está aparecendo duas vezes, tá? Ó, é 2 vezes 1, tá 28. O hidrogênio, a massa dele é 1, né, vezes 6, porque eu tenho 2 vezes 3, 6, vai dar 6. E o cloro, 2 vezes, né, vai dar 71. Aí aqui é só a gente somar. Somando esses valores que a gente tem aqui, ó, 71 mais 6 mais 28 mais 195 vai dar 300. A gente vai ter 300 gramas de cisplatina. Então, voltando aqui no exercício, se eu utilizar 373 gramas do primeiro composto, nós vamos formar 300 gramas de cisplatina. Como eu tenho 100 gramas do primeiro composto, qual vai ser a massa em gramas formada de cisplatina? Regra de 3 para a gente descobrir. O 373 vai multiplicar por x, o 100 vai multiplicar pelo 300. Aqui a gente vai ter 30000, o que dá 30.000, né? E do outro lado, o 373 vezes x. O 373 vai acabar passando dividindo e o x vai ficar aqui isolado. Aí, fazendo essa divisão de 30.000 dividido por 373, você chega no valor de 80,4, 80,45. Tá? Então, 80,42 gramas de cisplatina. Cisplatina. E pronto, encontramos aqui, ó, a massa que a gente estava procurando desse produto, que seria formada por meio de 1 mol de amônio, que é reagente em excesso, e também 100 gramas, né, daquele outro composto ali. 80,42, vamos dar uma olhadinha aqui nos gabaritos. A gente está procurando uma massa aproximadamente, letra B, 80. Bom, pessoal, terminamos aqui um exercício sobre cálculo estequiométrico. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso vídeo. Bom, vamos à resolução da questão, que diz o seguinte: o açúcar refinado, conhecido também como sacarose, que possui a fórmula C12H22O11,
ele reage em soluções aquosas ácidas para formar dois açúcares mais simples, que são a glicose e a frutose. A equação química a seguir representa a decomposição da sacarose em meio ácido. Então temos a sacarose junto com a água, tá, em meio ácido aí, produzindo a glicose e sacarose também, né, no caso que são isômeras. Então temos aqui, considere que a certa temperatura, uma solução ácida, ela promoveu a decomposição da sacarose conforme descrito no quadro a seguir. Com base nos dados experimentais, é correto afirmar que a velocidade da formação da glicose e da frutose é o dobro da velocidade de decomposição da sacarose. Ela é a metade da velocidade da decomposição da sacarose. Ela é igual à velocidade de decomposição da sacarose ou é o quádruplo da velocidade de decomposição da sacarose. Bom, pessoal, aqui a gente tem 1 mol de sacarose para 2 mols de glicose e de frutose. Então, é claro que quando você tem a decomposição da sacarose e você vai decompor uma molécula, você vai produzir aqui 2 moléculas. Se você tivesse, sei lá, 10 moléculas de frutose, né, de sacarose, você produziria 20 de glicose ou 20 de frutose. Então, é sempre dobrado. Aqui esse exercício ele é bem tranquilo, você não precisa fazer muitos cálculos. Então a gente sabe que com base nos dados experimentais, ou não, ou só na equação mesmo, é correto afirmar que a velocidade da formação da glicose e da frutose é o dobro da velocidade da decomposição da sacarose. Então letra A é a alternativa correta para essa questão. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução deste exercício e a gente se encontra numa próxima aula resolvendo outras questões. Forte abraço e tchau, tchau! Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte: meio de contraste em diagnósticos por imagem são substâncias administradas ao paciente com a finalidade de facilitar a distinção de estruturas anatômicas em seu estado normal ou patológico. E o sulfato de bário, BaSO4, ele é um exemplo de um agente de contraste radiológico acusado em radiografia. Considere que um frasco contendo 250 ml de uma solução saturada de sulfato de bário sofreu aquecimento numa chapa até o seu volume diminuir em 50 ml. Nessas condições, qual foi a massa em miligramas de sulfato de bário precipitada? Bom, a massa precipitada está nesse volume de 50 ml. A gente tinha 250, só que só nos 50 ml que houve ali a precipitação, pois foi o volume que foi diminuído. Então, é a massa desse volume que foi precipitado, já que a gente está falando de uma solução que é uma solução saturada. Então, se evaporou uma quantidade, se você tirou uma quantidade de líquido dali, o sólido que estava saturando aquela quantidade de líquido vai ficar em excesso ali. Então, ele vai ficar como uma saturação na nossa substância, tá? Bom, não bem uma saturação, mas ele vai ficar como um precipitado. Nessa condição, qual foi a massa em miligramas de sulfato de bário precipitada? Então, a gente tem um volume de 50 ml, que é igual, a gente pode converter isso aqui para litro, dividindo 50 por 1000, e aí a gente chega no valor de 0,05 litros. Nós estamos trabalhando com o sulfato de bário, BaSO4, e o exercício fala para a gente o KPS dele, que é a constante do produto de solubilidade desse sólido. O KPS vai ser utilizado para a gente conseguir calcular qual que é a concentração que a gente tem dos íons formados. No caso, o Ba2+, lembrando que o bário é da família 2 da tabela periódica, por isso que a sua carga é mais 2, ou seja, ele perde 2 elétrons quando ele vai formar ali o seu íon. E a gente vai também ter a formação do sulfato, o SO4 2-. Bom, aqui nós temos que o KPS ele vai ser igual
a concentração dos produtos, né? A gente tem aqui o bário, 2+, vezes a concentração do sulfato, que é o SO4, 2-. O KPS, a gente sabe que vale 1 vezes 10 elevado a menos 10. Isso é igual à concentração de bário de sulfato que a gente desconhece. X vezes x vai ser igual a x ao quadrado. A gente pode inverter essa equação, ó. Mas for 1 vezes 10 elevado a menos 10 e x ao quadrado aqui. Eu vou colocar a raiz quadrada dos dois lados, e aí a gente vai ter 1 vezes 10 elevado a menos 5, que é igual a x. Aqui eu tirei o ao quadrado, né? Cortou para a raiz. E a raiz de 1 vezes 10 a menos 10, que é 1 vezes 10 a menos 5. Bom, se x vale 1 vezes 10 a menos 5 e x é igual à concentração de Ba mais 2, que também é igual à concentração de sulfato, SO4, 2-, que também é igual, ó, observe que se eu tenho 1 mol desse cara, eu tenho 1 mol desse e tenho 1 mol desse. Então também é igual à concentração que a gente tem de quem? Do Ba, SO4, que é o sulfato de bário. Tudo isso aí é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Agora, eu sei qual que é a concentração molar do sulfato de bário, 1 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Eu sei que o volume do sulfato de bário é de 0,05 litros. Eu não sei a massa dele, que é o que eu estou procurando, e eu não sei a massa molar dele, mas a massa molar dele a gente consegue fazer o cálculo dela. Esse massa molar é aquela massa que a gente encontra pelos dados da tabela periódica. No caso, a gente vai fazer aqui, ó, vou colocar aqui um parênteses, fica meio estranho isso aqui, massa molar. Massa molar, BaSO4. Aí você vai na tabela periódica pegar a massa do bário, que é 137, a do enxofre, que é 32, e a do oxigênio, que é 16. No caso da do oxigênio, você vai multiplicar ela por 4. As outras não precisa, seria para multiplicar por 1. 16 vezes 4 vai dar 64. Somando 137 mais 32 mais 64, você vai chegar no valor de 233 gramas por mol. Agora, para a gente calcular a massa do sulfato de bário, a gente vai utilizar esses dados que a gente tem aqui. E como que vai funcionar? Existe uma fórmula que a gente chama de molaridade. Molaridade, ela é a fórmula da concentração molar, diz que a concentração molar é igual a massa dividida pela massa molar vezes o volume. Para descobrir a massa, que é a minha incógnita, eu devo deixá-la isolada, pegando massa molar e o volume e passando eles para o outro lado da equação. Aí a gente vai ficar com a seguinte fórmula. A massa vai ser igual a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. A massa vai ser igual a concentração molar, que a gente calculou aqui em cima, 1 vezes 10 a menos 5. Então, vamos ter aqui 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, vezes 233 gramas por mol, vezes 0,05 litros. Fazendo essa conta aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 233 dá 2,33 vezes 10 a menos 3, que vezes 0,05 vai dar aqui para a gente o valor de 16,5, a gente pode arredondar para 1,12 vezes 10 elevado a menos 4. Litro corta com litro, mol corta com mol, só fica unidade de gramas, né? Então, 1,12 vezes 10 menos 4 gramas é a nossa massa. Só que essa massa está na unidade de gramas. E a gente precisa converter essa massa aqui para a unidade de miligramas. Para fazer essa conversão, a gente tem que dividir. Na verdade, a gente está passando de grama para miligrama, né? A gente tem que multiplicar. A gente tem que multiplicar essa massa aí por 1000. E aí a gente chega no valor de 0,112 miligramas. Tá? Isso daqui vai ser a nossa massa de... Ó, e observe que esse valor que eu coloquei aqui em cima, ó, ele é igual a gente representar isso aqui, ó, 0,0012. 1, 2, 3, 4. Bom, é isso. 1, 2...
Deixa eu ver, eu acho que esse cálculo aqui, vou só fazer essa conta aqui de novo para ver se ela bateu. 1 vezes 10 é menos 5, vezes 233, vezes 0,05, deu na verdade esse aqui que eu deveria arredondar, ó. É que eu me enganei, peraí. Eu posso colocar assim, ó, 1,2 aqui. E aqui ficaria 1,2. Só que esse resultado aqui não está batendo com nenhuma alternativa da questão, ó. Ele está chegando bem próximo, tá? 10 vezes menor do que um dos valores que tem aqui, que é 1,2. Esse valor ele foi colocado como sendo o gabarito dessa prova. Mas não dá para chegar nesse gabarito se for resolver os cálculos. O que deve estar errado, talvez na hora de montar a conta, aqui deveria ser 500 ml. Porque se fosse 500 ml aqui, aí a gente trabalharia com 0,5 litros aqui e o resultado bateria certinho, tá? Bom, aqui eu ia falar que esses dois valores são equivalentes, ó, esse valor e esse valor são equivalentes, só que multiplicando por 1000, né, porque a gente tem que converter para miligramas, a gente chega em 0,12 miligramas e não em 1,2 miligramas, como diz o gabarito dessa questão. Bom, considero que esse valor aqui está correto, tá? E que o gabarito talvez até tenha sofrido algum tipo de mudança, mas eu não encontrei um gabarito finalizado, tá? Foi o primeiro gabarito que a banca liberou. Então pode ser que tenham anulado essa questão aqui. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte. A dipirona, cuja estrutura está representada a seguir, é uma droga muito utilizada no Brasil, especialmente como antitérmico e analgésico. Aí temos aqui a fórmula estrutural da dipirona. Considerando a estrutura química da dipirona, assinale a alternativa correta, sendo S o átomo central, a geometria molecular do composto será tetraédrica. O que é uma geometria tetraédrica? É quando você tem um átomo e ele está ligado a 4 ligantes. Esses 4 ligantes eles vão ter um ângulo de 109 graus, tá, entre si. Isso, 109 graus e meio aproximadamente. Isso aqui vai acontecer se não houverem pares de elétrons livres, no caso do seu átomo central, tá? Isso acontece com o enxofre? Bom, o enxofre, se você faz a distribuição eletrônica dele, ou se você encontrar ele lá na tabela periódica, você vai ver que ele é da família 6A. Isso significa que ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. Então, ele consegue fazer um número de ligações até que relativamente grande. Só que aqui a gente vai trabalhar com o conceito de ligação dativa, tá? A ligação dativa, na verdade, é um conceito antigo que não se usa mais, né? Só que é um conceito bem parecido com o dela, que é o de ligação coordenada, onde o enxofre ele vai pegar um par de elétrons dele e doar para um átomo que precisa de 2 elétrons, no caso, oxigênios. Aqui nós temos 3 oxigênios. 2 deles, o enxofre ele vai doar par de elétrons para estabilizá-los. Outro oxigênio, o enxofre vai fazer uma ligação do tipo simples com ele, só que o oxigênio precisaria de mais uma ligação. Esse oxigênio que está precisando de mais uma ligação para ser estabilizado, ele vai ganhar um elétron do sódio, Na+, perder um elétron que vai ficar aqui com esse oxigênio. Esse oxigênio, por sua vez, que ganhou um elétron em uma ligação que a gente chama de ligação do tipo iônica, ele vai ficar com uma carga negativa. Então, por isso, o O- com o Na+, eles vão ficar se atraindo por causa de uma ligação iônica, tá? Bom, aí temos aqui esse enxofre fazendo mais uma ligação. Essa outra ligação pode ser com um átomo qualquer
tipo o carbono que está se estabilizando ali, ligando-se a dois hidrogênios e também se ligando aí a outros, ao resto da estrutura, né, que seria tudo isso aqui. Então, esse pedaço da estrutura que eu montei mostra que o enxofre se estabiliza e ele não tem nenhum par de elétrons livres para fazer com que haja algum tipo de contorção nesses ângulos de 109 graus. Então, a estrutura que ele vai formar, se a gente observar ele como um átomo central, é sim uma estrutura tetraédrica. Logo, é verdadeira a letra A. Só para a gente montar mais ou menos como seria essa estrutura. Então, eu tenho um enxofre fazendo aqui uma dativa com oxigênio, uma dativa com outro oxigênio, uma ligação normal com um O- ligado a um Na+, e aí esse enxofre vai estar ligado a um CH2 e o resto da estrutura todo aqui para cima, tá? Aí eu não vou desenhar todo o resto, mas aí viria o nitrogênio, tá ligado ali acho com um CH3, aí etc, tá? Vou colocar aqui um tracinho só para dizer que continua, tá? Bom, e aí essa parte da estrutura aqui, ó, nós temos os ângulos de 109 graus. Lembrando que é uma estrutura espacial, tá? Senão você ia pensar assim, pô, mas se é plano, tem quatro ligações aqui, tem que ser ângulos de 90 graus, mas é espacial. Tem umas ligações que estão mais para trás, outras mais para frente do plano. Basicamente é isso, tá? Com relação à letra A. A gente pode dar uma olhadinha nas outras afirmações para ver por que estão erradas. As interações intermoleculares predominantes entre as moléculas de dipirona são do tipo ligação de hidrogênio. Aqui a gente não tem, deixa eu ver se a gente tem algum do FON, flúor, oxigênio, a gente nem tem o FON. A ligação de hidrogênio, vou marcar aqui embaixo, ó, ela acontece quando você tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados a hidrogênios diretamente. Aí as moléculas que têm essa parte da estrutura podem fazer a chamada ligação de hidrogênio. Lembrando que ligação de hidrogênio não é uma ligação química, é um tipo de interação química, tá? Uma interação forte que acontece em estruturas que possuem ligações do tipo covalente. Ligação de hidrogênio. Bom, não ocorre porque a gente não tem nem nitrogênio ligado a hidrogênio diretamente, nem oxigênio e também nem flúor, né? Basicamente é isso. Tá, essa daqui é falsa. Letra C. A estrutura possui carbono quiral? Não possui. Já vou avisar o que tem que ser um carbono quiral. Carbono quiral, vou marcar isso aqui embaixo, é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então vamos lá. Um carbono quiral, ele tem que ter 4 ligantes diferentes, tem que estar ligado a 4 coisas, então ele vai ter ali uma geometria tetraédrica também, tá? Vai estar ligado a um X, a um Y, a um Z e, sei lá, a um F. 4 coisas diferentes. Ele tem que ser obrigatoriamente um carbono sp3, que é um carbono que só faz ligações do tipo simples. E os 4 ligantes têm que ser diferentes. Então vamos observar a estrutura. Aqui eu tenho um carbono sp3, mas ele tem 2 ligantes iguais, tá? Ele está ligado a 2 hidrogênios. Esse carbono está ligado a sp3, está ligado a 3 hidrogênios. Também não pode ser 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Esses carbonos que estão aqui, ó, todos eles têm dupla ligação. Esses aqui dentro do ciclo também, ó, todos têm dupla. Então eles não são sp3, não são carbonos que só fazem ligações simples, não são carbonos que possuem 4 ligantes. Então não existe nessa estrutura inteira nenhum carbono que seja quiral, ok? Vamos para a próxima afirmação. Na letra D fala que as funções nitrogenadas presentes são amina e nitrocomposto. O nitrocomposto é o NO2, né? Nitrocomposto não tem aqui. A gente até tem amina, temos aminas aqui, mas não temos nitrocompostos, tá? Então é falsa pelo fato de não ter nitrocomposto e a letra A vai ser a alternativa correta para essa questão. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. E tchau, tchau!
Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, o iodato de potássio, ele é, em alguns casos, utilizado em tratamento radioterápico, uma vez que pode ser substituído, ele pode substituir, na verdade, o iodo indispensável para a glândula da tireoide. A fórmula que representa o iodato de potássio é, essa daqui é uma questão de nomenclatura de química inorgânica. Para resolver ela, você precisa ou já saber a nomenclatura desse sal, tá? E de cara, decorado, você responder qual é a fórmula, ou você pode, pela nomenclatura de ácido, você conseguir montar o nome desse sal. Só que aí você também tem que saber como que você dá nome para ácidos, tá? Você tem que saber como que faz a nomenclatura de ácido de origem. Então não tem muito como, nesse tipo de questão, você fugir das regras de nomenclatura da química inorgânica. Eu vou fazer essa questão pela forma de ir lá no ácido de origem para a gente descobrir qual que é o nome do ácido, tá? E aí você percebe que existe uma ligação entre ácidos e sais. Também existe a relação entre ácidos e bases, entre as bases e os óxidos, tá? E ácidos e óxidos também, você consegue fazer esse tipo de ligação pela nomenclatura. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma fórmula qualquer dessas daqui. Todas essas são fórmulas onde nós temos um metal, tá? No sal temos um metal, temos um átomo central que é o iodo e temos um oxigênio. Então, o ácido de origem dessas fórmulas todas são oxiácidos. Na nomenclatura de oxiácidos, o que a gente faz? A gente tem sempre um hidrogênio, um átomo central qualquer. Aqui eu vou colocar um átomo X, que é um átomo central, e o oxigênio. E aí você tem que fazer a ionização, a separação desse hidrogênio com esse grupo XO aqui. No nosso caso, o X ele é um iodo. Então eu vou ter um iodo e um oxigênio. Na ionização desse ácido, a gente formaria o H+, mais o IO-, porque menos 1 com mais 1 dá 0, que é a carga que a gente tinha aqui em cima, tá? Quando não tem nenhuma carga é porque é 0. Agora, como que eu dou um nome para esse composto aqui? Para dar nome para o ácido, e é importantíssimo que você saiba dar nome para ele, porque é por meio do nome do ácido que você vai dar o nome para o seu sal, tá? O que você tem que fazer? Por ser um ácido, você começa com a palavra ácido. É um ácido de iodo. Aí nós temos nos oxiácidos algumas terminações. As terminações elas variam dependendo do NOx que você tem do seu elemento central. Então funciona mais ou menos assim, ó. O NOx, vou colocar assim, e a terminação. Se o NOx do elemento for mais 1 ou mais 2, a terminação do nome vai ser hipo. Aí tem o nome do elemento, tipo iodo, e a terminação oso. Se o NOx do elemento central for mais 3 ou mais 4, você vai colocar apenas o oso no final do nome. Não tem início, não tem um prefixo antes de escrever iodo, tá? É iodo, aí acaba com oso, iodoso, por exemplo. Se acabar com mais 5 ou mais 6, aí você vai terminar o nome com ico. E se acabar com mais 7, você vai terminar o nome com ico, só que você vai começar o nome com o prefixo per. Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos qual que é o NOx do hidrogênio? NOx do hidrogênio mais 1. NOx do oxigênio menos 2. Qual que tem que ser o NOx do iodo? Mais 1, para que no total a soma desses NOx dê 0, que é a carga que a gente precisa ter aqui, tá? Porque não tem carga, então é 0. Então esse ácido, ó, ele tem um iodo com NOx mais 1. Então você vai começar com o nome dele com hipo, escreve iodo, só que acaba com oso, então fica iodoso. Ó, começou com hipo e acabou com oso. Hipo, termina com oso, porque o NOx ele é mais 1.
Agora, o que eu posso fazer, e onde que eu quero chegar, na verdade, né? Eu quero chegar em iodato. Nem tem terminação ato aqui, professor. Como é que você faz isso? Aí funciona assim. Essas terminações são terminações de ácidos. Só que os ácidos, eles geram ânions na sua ionização. Esse cara aqui, ó, ele é um ânion. Como que eu dou nome para um ânion? Você vai pegar a terminação do seu ácido, vou colocar assim, ó, terminação do ácido e a terminação do ânion. Terminação do ânion. O ácido ele vai gerar um determinado ânion. Se o ácido ele termina, vou colocar assim, ó. Se o ácido ele termina com hídrico, o ânion que ele vai dar origem vai terminar com eto. Se ele acaba com oso, vai terminar com ito. Se ele acabasse com ico, vai terminar com ato. Observe. Então, olha só o ânion que a gente tem. Acaba com ato. Então, o ácido que dá origem a esse ânion, ele tem que acabar com o quê? Se acaba com ato, tem que acabar com ico. O ácido acabando com ico, o ânion vai acabar com ato. Esse acaba com oso. Qual que é o nome, então, desse ânion aqui? Ele fica hipo... color não, isso aqui é iodo, né? Hipo... iodito. Olha só, o oso virou ito, porque oso vira ito. Tá entendendo? Agora, vamos supor que eu aumentasse um oxigênio. Eu formasse aqui, ó, HiO2. Ele ia dissociar, ia formar H+, mais IO2 menos 1. Aqui, observem qual que é o NOx do oxigênio, menos 2. No total, vezes 2 são menos 4 dos dois oxigênios. O NOx total vou por em cima, tem que dar 0. O NOx do hidrogênio, mais 1 vezes 1 dá mais 1. Qual que tem que ser o NOx do iodo? Mais 3 para zerar tudo. Como só tem um iodo, o NOx dele é mais 3. Então, ó, o NOx do iodo aqui é mais 3. Qual que tem que ser a terminação dele? A gente vem aqui, ó, mais 3. A terminação dele é oso. Mas se é oso, vai acabar com o quê? Oso vira ito. A única diferença é que não vai ter o hipo no início. Então, esse ânion que foi gerado aqui, ó, o nome dele vai ser iodito. Iodito. Tá? Resolveu o nosso problema? Não, eu estou procurando iodato. Então, põe mais oxigênio. HiO3. Vai virar H+, mais IO3-. Está vendo o tanto de conceito que tem para uma questão dessa? Se não for decorado, a pessoa ela tem que ter um certo domínio de nomenclatura para não chutar nesse tipo de questão. Mas isso aqui que eu estou fazendo bem devagarzinho, tá? Claro que dá para fazer mais devagar se a gente for estudar toda a parte teórica de nomenclatura, mas para a resolução de uma questão, isso aqui está bem devagar. Quando você domina isso daqui, você faz rapidinho, não demora tanto não. Eu estou fazendo testes que a gente faz meio que de cabeça, então isso aqui não é bem dessa forma que é feito. Ó, o oxigênio NOx é menos 2, vezes 3 dá menos 6, lembrando que tem que dar 0. Então, o do hidrogênio é mais 1, mais 1. Qual que é o do iodo? Tem que ser mais 5, né? Porque mais 1 com mais 5 é mais 6, com menos 6 dá 0. Mais 5, como que é a terminação de NOx mais 5? Acaba com ico, não tem nada no início. Então, você vai colocar assim, ó. Esse é o ácido iódico. E esse cara aqui, ó, ico vira o quê? Ico vira ato. Então, esse aqui é o iodato. Olha, cheguei num ano importante. Iodato, aqui, ó, iodato de potássio. Para você formar o sal, é só você colocar o cátion na frente, né? O sal, ele é a união de um cátion, que de forma geral é um metal, nem sempre, tá? Mas de forma geral é, mais um ânion.
e de forma geral é um ametal ou um grupo de ametais, né? Então aqui ó, é o IO3. Como ele vai se juntar com o K, que é o potássio, ó, K mais é o íon potássio. Então eu tenho o potássio mais, esse aqui é o íon potássio, mais o IO3 menos 1, que é o iodato. Quando eles se juntam, eles formam o K e IO3, 0, porque menos 1 daqui estabilizou com o mais 1 do potássio. Lembrando que o potássio é mais 1 porque ele é da família 1A da tabela periódica. Ou seja, ele tem um elétron na camada de valência que é perdido, tá? Então, a gente formou aqui um composto chamado de iodato de potássio. E na hora de dar o nome pro sal, não esqueça que é primeiro o nome do ânion, na hora da nomenclatura. É ânion de nome do metal. Nome do metal. Ok? Isso aqui para o nome. Belezinha, então KIO3. Alternativa correta para essa questão, letra C. KIO3 é o iodato de potássio. Tem gente que decora. Eu, particularmente, aconselho a aprender também a nomenclatura, porque decorar todos os compostos, quais são os sais, quais são os ânions, cátions, é bem complicado. É mais fácil aprender isso daqui e, com o tempo, você acaba decorando alguns e os que aparecem mais rápido, com maior constância, né, você acaba decorando. Bom, terminamos mais uma videoaula. Eu espero vocês na próxima. Um forte abraço e tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos resolver a questão 58 aqui, que diz o seguinte: em um experimento de reação de neutralização, um estudante ele misturou certa massa de soda cáustica com um grau de pureza de 90%, com 50 ml de ácido nítrico, com concentração de 0,1 mol por litro, até atingir o pH igual a 7. Bom, então aqui a gente vai ter uma neutralização total, né? Porque o pH vai dar 7 e a gente tem um ácido forte e uma base forte. A soda cáustica é o NaOH, o hidróxido de sódio, que vai estar reagindo com ácido nítrico HNO3. Na reação de neutralização, a gente tem um ácido e uma base reagindo, né? Aqui no caso uma base e um ácido reagindo, produzindo sal e água. Você pode fazer essa reação por dupla troca. Ó. O H junta com o OH e vai formar uma molécula de água, H2O, e você vai ter esse NO3, que é o grupo nitrato, se juntando com o Na para formar o NaNO3, que é o nitrato de sódio. Então temos aí a equação já balanceada. Toda ela possui coeficiente estequiométrico 1. Então a gente tem aqui 1 mol da base reagindo com 1 mol do ácido para produzir 1 mol do sal e 1 mol de água. Só que na questão foram passados alguns dados que são importantes. Primeira coisa, a gente tem 90% da base. Então, a massa de base que a gente tem, você tem que tirar 10% dessa massa, que é algum tipo de impureza, tá? Porque de pureza temos 90%. E o ácido, foi passado que o volume que a gente tem dele é de 50 ml. Se você converter isso aqui para litro, é só você dividir por 1000 que você converte, tá? Dá 0,05 litros. E nós temos uma concentração molar do ácido de 0,1 mol por litro. Como a fórmula da concentração diz que concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume, para descobrir o número de mols que você tem do ácido, você joga o volume para o outro lado da equação. Aí você vai ter que o número de mols é concentração molar vezes volume. No caso, o número de mols vai ser igual à concentração de 0,1 mol por litro vezes o volume, que é de 0,05 litros. Fazendo essa multiplicação, litro corta com litro e a gente fica com um número de mols de 0,005 mols de HNO3.
esse aqui é o número de mols real que você tem do ácido nítrico, tá? Porque ele sai da concentração que o exercício disse que você tem de ácido nítrico e do volume que ele diz que você tem. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi calcular o número de mols, calcular o número de mol do HNO3, do ácido nítrico. Calculei ele aqui. Agora eu posso falar o seguinte, eu sei que com 1 mol de HNO3, eu vou produzir uma determinada massa de NaOH, que é a própria massa molar dele. A massa molar, ó, do NaOH, você tem que pegar os dados na tabela periódica, tá? A massa do Na é 23, a do O é 16 e a do H é 1. Somando essas massas, você vai chegar em 40 gramas por mol. Aqui você tem 3 mais 6 é 9, mais 1 dá 10, sobe 1 desse 0, 1 mais 2 é 3, mais 1 dá 4. Então, você pode dizer o seguinte, eu tenho 40 gramas de NaOH para cada 1 mol. Como eu tenho 1 mol dele, eu tenho 40 gramas de NaOH reagindo com 1 mol de HNO3. Isso aqui é a nossa estequiometria comparando massa com o número de mols. Uma estequiometria massa-mol. Agora, eu tenho de verdade 1 mol de HNO3? Não, pela questão diz que a gente tem 0,005 mol de HNO3. Então, com 0,005, opa, só tem 2 zeros aqui. Com 0,005 mol de HNO3, qual que vai ser a massa de NaOH que reagiu? Que é isso que a gente quer descobrir. Vou voltar ali na questão, ó, só para você perceber. Nessas condições, é correto afirmar que a massa em miligramas, tem que estar em miligramas também, de soda cáustica, que é o NaOH, talvez eu falar isso aqui, soda cáustica é o hidróxido de sódio, tá? É igual a quanto? Bom, aqui, regrinha de 3 para descobrir isso, x vai ser igual a 1. Se você pegar o número 40 e multiplicar ele por 0,005, você vai chegar no valor de 0,2. Então, esse é o número em gramas de NaOH que a gente tem. No entanto, a gente não está com um rendimento de 100%. Isso aqui, ó, se 40 gramas de NaOH reagisse com 1 mol, a reação ia ser 100%. Ou seja, se 0,005 mol de HNO3 reagisse com NaOH, produziria 0,2 gramas de NaOH. Mas isso considerando que a gente tem um rendimento de 100%. Então, você vai falar assim, ó, 0,2 gramas de NaOH é 100% do hidróxido da soda cáustica, né? 100% da soda cáustica. No entanto, só 90% que realmente é puro. O resto, os 10% são de outra coisa, algum tipo de impureza. Então, qual que é a quantidade em gramas que eu realmente tenho de NaOH? Você pode pegar aqui, ó, para ser direto, o 0,2 vezes 0,9. O resultado dessa multiplicação aí daria 0,18 gramas de NaOH. Encontramos esse valor, só que está em gramas, você tem que converter para miligramas, multiplicando ele por 1000. Multiplicando 0,18 por 1000, é só você pegar a vírgula do 0,18, movimentar 3 casas para a esquerda, né? Na verdade para a direita, e aí corta a vírgula, vai dar 180, ó. 180 miligramas de NaOH. E pronto, chegamos aí no resultado que o cálculo estequiométrico, né, esse exercício de estequiometria pedia para a gente. Vamos dar uma olhadinha ali na questão, nas alternativas. 180 a gente tem aqui na letra A, como sendo o gabarito dessa questão. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau! Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte.
Um estudante que fez o estudo investigativo da temperatura de ebulição de substâncias 1, 2, 3 e 4, descritas a seguir: hexano, 2,3 de metilbutano, pentanal, butano, 2,3 diol. As características das substâncias citadas que permitem classificar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, as temperaturas de ebulição são, nessa ordem, massa molar e ramificação na cadeia, interação intermolecular e ramificação na cadeia e massa molar, ou interação intermolecular e massa molar. Bom, primeiro é bom saber que existe uma ordem, tá? A ordem é interação intermolecular, uma ordem entre as três coisas que a gente tem aqui, ó. Temos massa molar, ramificação na cadeia e interação. A principal é a interação intermolecular. Isso é que eu estou falando de forma geral. A gente vai ter que analisar, né, nessas 4 estruturas, tá? Interação intermolecular. A segunda coisa que a gente analisa é a massa molar. Massa molar. A terceira coisa que a gente analisa são as ramificações. Ramificação. Ou seja, se uma estrutura ela tem uma interação intermolecular mais forte, o ponto de ebulição dela é maior. Todas essas aqui, ó, se for maior, o ponto de ebulição é maior. Menos a ramificação, né? Se não tiver ramificação, o ponto de ebulição é maior. Mas você olha nessa ordem, ó, primeiro, segundo e terceiro. De forma, eu vou dar uma analisada nessa questão aqui, ó, e falar as interações que a gente tem, ó. Essa interação aqui é dipolo induzido. Hexano é só uma cadeia com 6 carbonos, uma cadeia não ramificada, tá? Eu já monto as estruturas ali embaixo para fazer para a gente fazer umas considerações. Mas basicamente isso aqui, ó, já de cara dá para ver que é dipolo induzido. Esse daqui, dipolo induzido também é uma cadeia de hidrocarboneto. Aqui a gente tem um dipolo permanente, ou dipolo, tá? Vou colocar dipolo permanente. Aqui, a gente tem um álcool, então é ligação de hidrogênio. Qual que tem maior ponto de ebulição? O 4. Maior ponto de ebulição. Depois, o 3, porque a interação intermolecular, ligação de hidrogênio, é mais forte do que dipolo permanente, que é mais forte do que 2 e 1. Então, aqui, ó, primeiro, esse aqui é o segundo, eu estou olhando o ponto de ebulição maior. Depois, eu vou vir com qual desses dois? O ponto de ebulição maior vai ser da menos ramificada, no caso vai ser o 1, vai ser o terceiro, e depois eu vou ter aqui o 2, que vai ser o quarto. Então, a ordem decrescente seria 4, que é maior do que o 3, que é maior do que o 1, que é maior do que o 2. Isso daqui, ó, é a ordem decrescente do ponto de ebulição. Bom, ordem decrescente. E como que eu percebi que o 4 é o primeiro? Pela interação intermolecular. E o 3 é o segundo, por causa da interação intermolecular dele, que é mais fraca do que a do 4. Como que eu descobri que o 1 e o 2 estariam depois, por causa da interação intermolecular? Mas como que eu desempatei o 1 do 2? Aí foi por causa da ramificação. Como o 1 não tem ramificação, uma cadeia normal, o ponto de ebulição dele é maior do que uma ramificada, que é o caso desse 2. Os dois aqui são isômeros, tá? Tem a mesma massa. Por isso que eu não utilizei massa para fazer esse tipo de comparação. É interação intermolecular e ramificação. Então, ó, massa molar, errado. Interação intermolecular e ramificações na cadeia. Letra B, alternativa correta para essa questão. Agora, professor, como é que eu vou saber desse negócio? Você tem que saber, primeiro, essa ordem ali que eu montei, ó, interação intermolecular, massa molar, ramificação.
Segundo, você tem que conseguir montar as estruturas. O butano 2,3-diol, o que é isso? São 4... vamos montar as estruturas na ordem, vai. A primeira estrutura é o hexano, tem que ter 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é o hexano. 2. No 2 a gente tem um butano 2,3, né? 2,3 de metilbutano. Então esse aqui é o 2,3 de metilbutano. Terceiro, ó, e é importante saber que esses dois aqui possuem mesma massa molar e mesmo tipo de interação. Vou colocar aqui, ó, massa molar igual os dois. Mesma interação, né? Qual que é a interação? Mesma interação intermolecular. E essa interação intermolecular a gente chama de dipolo induzido. O que eles têm de diferente é que a mais ramificada possui ponto de ebulição menor. A mais ramificada, ó, tem duas ramificações aqui, é a segunda. Assim que a gente desempatou ela. Agora, essas outras estruturas, a 3 e a 4, o que a gente pode analisar? A interação intermolecular existente, ó, pentanal. Aqui a gente tem 5 carbonos e um aldeído na estrutura. E o outro era o butano 2,3-diol. Então, vamos lá. Butano são 4 carbonos, no 2 eu tenho um OH, no 3 eu tenho um OH. Eu tenho nessa estrutura aqui, ó, a interação intermolecular mais forte, chamada de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio acontece quando o flúor está ligado diretamente a hidrogênio, o nitrogênio está ligado diretamente a hidrogênio ou o oxigênio direto a hidrogênio, que é o que acontece aqui, ó, OH, OH, oxigênio ligado diretamente a hidrogênio. A maior interação intermolecular faz com que o ponto de ebulição da estrutura ele seja maior. Quanto mais forte a interação, maior o ponto de ebulição. Essa é a mais forte das estruturas presentes. Aqui, ó, eu já tenho uma interação um pouco mais fraca. Só que essa interação que existe aqui é a interação chamada de dipolo permanente, que é mais forte do que o dipolo induzido. Então, ó, só por causa da interação, essa é a primeira, tem maior ponto de ebulição. Só por causa da interação, que esse dipolo permanente é mais forte do que o dessas duas estruturas que a gente chama de dipolo induzido, essa daqui é a segunda. E o que desempatou a primeira da segunda aqui, as estruturas 1 da 2, foi que essa daqui tem duas ramificações, tem 2 carbonos aqui terciários, e essa não tem nenhum. Quando não tem nenhuma ramificação, o ponto de ebulição é maior. Aqui tem ramificação, PE, ponto de ebulição, menor. Então, é assim que resolve esse tipo de questão que fala sobre ponto de ebulição na química orgânica. Você tem 3 fatores a serem analisados, nessa ordem: interação, massa molar, ramificação. Nessa questão não teve desempate por causa de massa, mas sim por interação e ramificação. Então, letra B é o gabarito para esse exercício. Ok? Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!
Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão, que diz o seguinte: alguns metais eles não são encontrados livres na natureza, sendo preciso obtê-los por meio de procedimentos em laboratório. Um dos métodos eficazes e econômicos de se purificar metais é a eletrólise, uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica por meio de uma solução aquosa de eletrólito. Durante o processo da eletrólise aquosa do nitrato de prata, AgNO3, é correto afirmar que... Bom, aqui a gente tem que fazer uma eletrólise aquosa, então o ideal é você já separar aquelas quatro partes da eletrólise, né? Primeira parte, a gente vai fazer aqui, ó, a dissociação do sal. Dissociação do sal. Segunda parte, a gente vai fazer a autoionização ou ionização da água. Ionização da água. Deixa eu melhorar isso aqui. Da água. Terceiro, entre quem dissocia e quem ioniza, você vai ter um ânodo, que é quem vai oxidar, vai estar doando elétrons, e quarto, um cátodo, quem vai estar reduzindo. Cátodo é quem vai reduzir. Lembrando que existe uma ordem, né? Vai ter uma competição aqui entre os cátions e ânions. Dissociação do sal. O sal que a gente tem é o AgNO3. Ele vai se dissociar, ele vai se separar em Ag+, que é o único NOx possível aí para prata, e o NO3-1, que é o nitrato. A água H2O, ela vai se ionizar formando o H+, mais o NO, opa, que NO? OH-, né? H+ e OH-. Aí, a gente vai ter uma competição aqui entre ânion oxigenado e hidroxila. A hidroxila só ganha dos fluoretos e dos ânions oxigenados na competição. Então, é ela que tem que vir para o ânodo, tá? Então, você vai colocar aqui OH- produzindo... como eu vou precisar? Vou precisar de 2 mol de OH-, né? Para produzir 2 elétrons mais O2 mais H2O. Aqui é meio mol de O2. E eu tenho, entre a competição de hidrogênio e Ag+, o hidrogênio ganha da família 1A e 2A. A prata ganha do hidrogênio nessa competição, então é ela que vai ser reduzida. É mais fácil reduzir a prata do que o hidrogênio. É mais fácil oxidar o OH- do que o NO3-. Isso por causa de diferença de eletronegatividade, tá? Então, o Ag+, você vai somar ele 2 elétrons, que foram os 2 elétrons oxidados. Então, preciso de 2 pratas, formando Ag sólido, né? Só que 2 vezes. E aí, você vai balancear a equação, porque se eu coloquei 2 OH- aqui, é porque tinha que vir de 2 OH- na solução, que vieram de 2 águas, que liberaram 2 H+. Se eu tenho 2 pratas aqui, Ag+, eu preciso de 2 Ag aqui, 2 NO3 aqui e 2 AgNO3 aqui. Agora é só montar a equação global. Na equação global, você vai cortar tudo que é igual do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Por exemplo, tenho 2 elétrons antes da setinha, aqui ó, depois da setinha. Reagente e produto estão iguais, você corta. Eu tenho uma água antes da setinha, depois da setinha, 2 antes, só vai ficar uma água aqui antes da setinha, no reagente. 2 OH- corta com 2 OH-. Quem mais? 2 Ag+ corta com 2 Ag+. E acabou, né? Pelo visto, é só isso mesmo. Então, agora é só montar a equação global, que seriam 2 AgNO3, então vamos colocar isso aqui, 2 AgNO3, mais uma molécula de água, um H2O, porque eu cortei uma aqui, né? Vai formar, não tem mais nenhum reagente aqui embaixo, vai produzir
2NO3- mais H+. Se você quiser misturar, você pode formar HNO3, só que 2 vezes, né? 2 ácidos nítricos, mais meio mol de oxigênio, que foi produzido aqui ó, no ânodo, e no cátodo foi produzido 2 de Ag, está no estado sólido, né? Que é Ag0. Então, isso aqui ó, foi produzido no cátodo. Foi depositada uma massa de prata no cátodo, que é o que a questão estava falando, né? De conseguir ali um metal por via de laboratório, né? Fazendo eletrólise. E no ânodo a gente teve a obtenção de gás oxigênio, a liberação do O2. Vamos dar uma olhadinha na questão que ela fala. O pH do meio aumenta, o gás hidrogênio será produzido em um dos eletrodos. O hidrogênio não, né? É o oxigênio. Isso aqui é falso. pH aumenta, foi produzido um ácido. Quando você produz ácido, o que acontece com o pH? O pH diminui. É um ácido forte, né? Um ácido nítrico, vai diminuir bem o pH. Então é falso essa primeira afirmação também. Um metal prata será depositado no ânodo. Vamos dar uma olhadinha aqui. No ânodo, na verdade, o cátodo, a prata está no cátodo, não no ânodo. É falsa essa informação, tem que estar certa a última. O íon OH- da água descarrega, ou seja, ele libera elétrons no ânodo. No ânodo, houve a descarga mesmo, ele liberou elétrons no ânodo. Então é verdadeira a letra D. E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química, falando aqui sobre o processo da eletrólise. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. É claro que assim, aqui não foi uma aula de eletrólise, passo a passo, né? Mas é mais para fazer a resolução dessa questão. E você que está estudando, você que sabe como é que é o processo da eletrólise, conseguir ver aí quais foram os seus erros quando você tentou resolver essa questão. Mas aqui no canal do Estuda Mais você encontra alguns vídeos explicando essa parte teórica de maneira mais lenta, explicando ali a teoria de como é que você monta essas equações globais com alguns exemplos, tá bom? Então é isso. Eu encontro vocês numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!